Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um debate de um livro para você. Hoje o livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Um livro best-seller, vendeu 2 milhões de cópias aí praticamente já. Um livro de uma psicóloga PhD, ok? Então é outra pessoa com psicologia aí falando de livro. Já falamos do livro Armas da Persuasão, falamos do livro Pai Rico, Pai Pobre, então hoje estamos aqui com o terceiro debate para você. A autora do livro, então, como eu mencionei, era uma psicóloga, PhD, professora de universidade, então realmente uma pessoa que entende bastante do que fala e com esse livro passa um grande conhecimento para nós. O que tu acha, Guilherme? Dá um alô aí pro nosso público. E aí pessoal, tudo bem? Então é um prazer estar aqui de novo. A gente aprende muito, a gente passa um pouco que a gente sabe também. E então, a Carol Dweck, a nossa psicóloga de Stanford, eu tenho um caso de amor e ódio por ela, porque é um livro que me inspirou muito, me ajudou muito, e ao mesmo tempo é um livro assim que eu tenho algumas críticas a fazer, infelizmente. Mas assim, a base dele é a essência da nova psicologia do sucesso, o nosso mindset. Basicamente, esse livro é todo baseado em a gente entender os dois mindsets, o que ela diz que é de crescimento e o mindset fixo. E basicamente, ela desde o começo do livro, ela começa a dar exemplos de como, o que é um, o que é o outro, o que é um, o que é o outro, e o porquê que o de crescimento te ajuda a se desenvolver. Então, ela coloca um exemplo ali no livro, onde uma pessoa, ela tirou uma nota 5 numa prova e depois levou uma multa no seu carro. E ela liga pro amigo reclamando e o amigo dá uma nova visão. Pra tu ver que a perspectiva do mesmo caso pode ser duas coisas completamente diferentes. O amigo falou: não, pera aí, você tirou 5, você poderia ter tirado 2. E você, claro, você pode melhorar, sempre pode melhorar, mas não é tão ruim assim. Tipo, essa visão que você tem do mesmo caso são duas coisas completamente diferentes. E a multa, pelo menos você tem um carro. Então, toda a estrutura, quando a gente começa a ver que o mesmo problema pode ser visto de duas maneiras, você reagir ao problema de duas maneiras, começa a montar a estrutura dos diferentes mindsets. Certo, Henrique? Certo. Na verdade eu até diria que existem mais de duas maneiras, né, de reagir a um problema. Eu acho que diversas, né? Uhum. Muito bom, então, a história aí. Essa história que ela conta é o começo do livro, ok, pessoal? Guilherme, como é que definirias mindset para os nossos telespectadores? O que é um mindset? Essa palavra pode ser nova para muita gente. Mindset, numa tradução literária, é mentalidade. É um termo em inglês, né, que a gente usa porque a própria capa do livro, o nome do livro se chama Mindset. E essa mentalidade que ela fala é realmente o que a gente pode entender por qual que é a tua mentalidade. Quando a gente fala mindset de crescimento, é a mentalidade certa para poder crescer, e a mentalidade fixa é aquela mentalidade que normalmente você fica estagnado. Então ela usa simplesmente o termo em inglês porque se popularizou dessa forma e ficou conhecido por esse termo. Certo? Certo. Perfeito, Guilherme. Perfeita colocação. Então, pessoal, o livro ele é basicamente uma série de capítulos que vão falando de casos específicos. Por exemplo, na empresa, como que se aplica, em relacionamentos, como se aplica, na escola, como que isso se aplica, escola, relacionamento, da educação de casa, dos pais. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada um desses casos que o livro aborda, para dar ideia para você, telespectador, o que a autora falava de cada circunstância dessa, ok? Eu acho que para começar, Guilherme, a gente poderia falar do ensinamento dos pais, da educação que os pais dão pro filho, assim, da criação, né, de um filho. Perfeito. O que tu terias para começar a falar desse caso? Então, primeiro é importante a gente deixar bem claro o que é realmente agora o mindset de crescimento, qual que é a fundamentação dele e o mindset fixo, né? Então, assim, o mindset de crescimento funciona sempre tentar melhorar. Tu vê a dificuldade, tu enfrenta ela para tentar melhorar. Tu tens essa visão que tu pode conseguir alguma coisa. A tua vontade de querer fazer aquilo lá tem que ser maior do que o teu medo de não conseguir. Muitas vezes a gente fica, tipo, desesperado, por exemplo, em alguma ocasião, preciso dar uma palestra.
Ah, não, a palestra pode ser uma ocasião que tu possa desenvolver vários fatores da tua habilidade de fala, de network, e às vezes tu pode não querer fazer por causa do medo. Então, o que os outros vão pensar, esse tipo de situação que vai diferenciar simplesmente a tua mentalidade. Se tu quer realmente se desenvolver, a tua vontade tem que ser maior que o teu medo. E isso vai te direcionar para uma mentalidade de crescimento. Se você estiver estagnado e não querer fazer as coisas preocupado da situação, da crítica, do que os outros vão pensar, tu vai provavelmente ter uma mentalidade fixa. Então, deixando isso bem claro, como é que a gente desenvolve, como é que os pais desenvolvem uma pessoa para ter uma mentalidade de crescimento? Estimulando a coisa certa. O que é a coisa certa? É a vontade de aprender, a vontade de crescer, o esforço, às vezes muito maior o esforço do que propriamente a realização. Porque aquele que conseguiu se esforçar para realmente realizar aquele feito, ele está desenvolvendo uma habilidade muito maior do que propriamente o feito, que é o esforço. O esforço em si é muito mais forte do que qualquer outra coisa ali. Que ele pode se esforçar para desenvolver qualquer coisa. Ele pode começar a desenvolver para ser uma pessoa fantástica em qualquer área. Por exemplo, assim, ó. Então, para resumir novamente, né? Existem basicamente dois mindsets. Um mindset, tu vai focar em rótulos. Eu sou bom nisso. Eu sou ruim nisso. Nisso eu sou ruim, então eu não vou fazer. Sabe? As pessoas, no geral, as atitudes do mindset fixo são rótulos e é aquela coisa que é talentoso, já nasceu bom e tal. Exato. E, por exemplo, na educação ali dos filhos, né? A autora fala o seguinte, por exemplo, numa mesa de jantar, num almoço, em vez de questionar, por exemplo, a nota do aluno, nossa, tu é muito inteligente, tu tirou 10, ou coisas parecidas, o que os pais deveriam fazer? Nossa, meu filho, me conta aí o que tu aprendeu hoje. O que de novo tu aprendeu hoje? Esse é um grande exemplo, focar sempre no aprendizado. Outro exemplo, está o filho fazendo os deveres e, por exemplo, deveres é muito fácil, por exemplo, para o filho. E aí o pai ali, ou a mãe, ou o irmão mais velho, quem estiver com a criança, né, sempre estimular, por exemplo, assim, nossa, que fácil, como é que a gente pode deixar isso aqui de uma maneira para tu aprender mais? Porque tu não aprendeu nada, não teve utilidade. Então eu acho isso muito legal, e isso começa desde pequeno, né, Guilherme? Desde quando é um bebê ali, já praticamente observando quando a criança chora, como os pais se tratam através da repreensão. Tudo isso vai moldando as crianças. Tem estudos que mostram que para cada sim que uma criança recebe, ela recebe 9 nãos. De tão repreendida que é a criança. Só que não se deixe enganar. Como nós vamos falar nesse vídeo, mesmo elogiar a criança também não é tão bom. Em que pese que reprimi-la seja muito pior. Mas também elogiar, nossa, como você é inteligente, também não é o caminho certo. Não é verdade, Guilherme? Exato. Exatamente, o que importa aqui é o motivo pelo elogio, não necessariamente o fato dele realizar. Agora, se tu começar a elogiar o ponto certo, que é a vontade, a habilidade de se desenvolver, de tentar ser melhor, aí sim, aí tá começando a andar no caminho certo. Por exemplo, assim, ó, um dos casos eu até trouxe, eu queria ler para vocês, telespectadores do livro, que realmente me marcou, um pouco relacionado à família e um pouco relacionado ao esporte, ok? É um meio termo dos dois. Existia uma família e o filho ou a filha ali, ele foi ter um desempenho e não conseguiu passar na prova, né? Não foi o melhor, por exemplo. E aí a gente tem 5 opções de reações. Claro que existem outras, mas a autora trouxe 5. Nós gostaríamos que você dissesse qual é a reação que acha que você teria, se encaixar em uma das 5. Então, por exemplo, opção 1. Você diria a ela, no caso a sua filha, que na opinião de vocês, ela foi a melhor. Numa corrida, por exemplo. Na minha opinião, tu foi a melhor. Opção 2. Vocês diriam que foi roubada e que certamente ela que deveria ter ganhado o prêmio. Opção 3. Vocês assegurariam que a ginástica, que no caso foi o esporte em questão, não é importante. Minha filha, a ginástica não é importante. Não fica chateada.
Número 4, vocês diziam a ela que tem capacidade e certamente vencerá na próxima vez. Vou falar de novo, vocês diriam a ela que tem capacidade e certamente vencerá na próxima vez. E opção 5, vocês diriam que ela não mereceu vencer. Guilherme, lembra desse caso, Guilherme? O que você acha que a grande das pessoas fariam? Qual que você acha que é a atitude correta, se você lembra desse caso? Então, eu sinceramente não lembro desse caso específico, mas assim, pelo que eu entendo do livro como um todo, muitas vezes a gente como pai, não porque eu não sou pai, mas a tendência da nossa família em si, a gente sempre tenta defender ao máximo. E às vezes essa defesa pode ser prejudicial. Por exemplo, falar que a prova não foi válida ou ficar desmerecendo os outros é completamente grotesco, assim, isso não deve falar. Então, assim, a lógica pra mim realmente, eu acho que deveria falar que tem capacidade e motivar a vencer na próxima. Assim ela se sente motivada a continuar crescendo. Na minha visão, a resposta deveria ser essa. Agora, se era isso que ela botou no texto, eu não sei. Então, a opção que ela deu aqui, tá? Que a maioria dos pais não fazem, você provavelmente não faria. A melhor opção nesse caso é ser integralmente honesta. Minha filha, você não mereceu vencer. Ele se dedicou mais do que você. Ele treinou mais. Quem sabe se você treinar mais, se você praticar mais, quem sabe na próxima você ganha. Ah, não, aí sim, porque... aí botou o contexto inteiro, aí... É claro! A resposta já pronta. A resposta nunca vem pronta. Aí... Então a opção certa, meu pai, minha mãe de família que está nos ouvindo, é você falar, você deveria dizer que ela não mereceu vencer. Você mostrar que tal atleta que ganhou em primeiro se esforçou mais. Eu acho que esse caso de atletas é tão importante que até a gente pode migrar agora, falar um pouco de esporte de maneira geral. A autora cita diversos casos, como em todos os livros que a gente traz, mas a gente vai tentar sempre trazer aqueles que nos marcaram mais, que pra mim, Guilherme, foi o caso do Michael Jordan, do basquete. Eu realmente admito que eu não conhecia muito esse histórico dele, mas em que pese que ele foi aí um dos melhores jogadores da história, se não o melhor, eu não conheço muito pra dizer com exatidão, mas ele era uma pessoa extremamente esforçada. Ele foi negado em times diversas vezes. E cada vez que ele errava, ele fazia uma besteira, ele tentava sempre melhorar mais. Ele acordava 5 e pouco da manhã para treinar às 6 da manhã sozinho na quadra. E tu lembra desse caso, Guilherme? O que tu pode dizer aí desse atleta, Guilherme? Não, tá certíssimo. Eu também esses dias eu vi uma reportagem falando sobre o Cristiano Ronaldo, que pra mim é um exemplo de cara que é extremamente determinado, é uma inspiração pra mim também nesse sentido, né? Eu nem gosto tanto de futebol assim, mas no sentido de ser um profissional, pra mim o Cristiano Ronaldo é um exemplo. E ele, na quarentena, ele melhorou a condição física dele. E é algo pra mim impressionante, cara. É um cara assim, já tá ali beirando, já tá acho passando os 30 anos ali. Ou quantos anos? Agora eu não sei, na verdade. Não sei. 30 e poucos, eu acho. Não sei. Não, tem com certeza mais de 30. E condições físicas extraordinárias. E na quarentena ele continua se desenvolvendo mais e mais e mais. Além de já ter ganhado 5 vezes o melhor do mundo, ele ainda continua nessa vontade de querer ser cada vez melhor, melhor e melhor. E não para, assim, sempre... Até eu falei, quando ele não é um cara assim que erra e diz... Ele se consola e diz, errei e deu. Não, ele é aquele cara que erra e quer fazer até acertar, sabe? Pra mim ele é muito... eu gosto de ver ele jogar assim, essa inspiração, essa vontade dele de ganhar. Sim. Um caso de esporte, assim, eu realmente até me identifico um pouco com o Michael Jordan, assim, nesse ponto do esforço, que posso citar 2 casos aqui, tranquilo, de esporte comigo. Um caso deles é o próprio futebol, assim, de fazer embaixadinha e tal, né? Que eu nunca fui, sempre fui péssimo, né, nisso aí, né? Sempre fui muito ruim mesmo. Mas depois de um tempo, assim, eu vi com outros olhos, assim, eu vi que eu queria aprender a fazer isso, tá? Por X motivos aí, eu queria aprender a fazer. E eu treinava todo dia na praia, eu caminhava fazendo embaixadinha. Em vez de caminhar, eu caminhava fazendo embaixadinha com a bola. Consegui fazer, eu fiz 100 embaixadinhas ali, ó.
fazendo direitinho. Isso que eu era completamente fora ali quando ia fazer. O Guilherme tá de prova, ele acompanhou um pouco desse desenvolvimento. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, aqui no meu loteamento, eu sempre jogava basquete com o pessoal, sempre jogava assim 21, que é um jogo de arremesso, e o pessoal jogava mais tempo que eu, assim, tinha mais prática e tal, e eu sempre eu comecei muito atrás, assim, do pessoal, quando a gente começou a jogar. Isso faz uns 5 anos. E daí eu sempre treinava, às vezes eu ia sozinho pra quadra, a ponto de ficar quase igual ali, eu às vezes até não tinha mais aquela coisa assim de, o time do Henrique vai perder. Não tinha mais isso, era igual. Outro exemplo, Guilherme, acabei de lembrar, da praia de Jaguaruna, do fute tênis. Fute tênis ali, todo mundo treinava e todo mundo jogava parecido. Era uma... Então, a gente quer passar aí para os nossos telespectadores em relação ao esporte é que assim, não se prendam a rótulos. O seu filho ou você não consegue fazer isso. Treine. Talvez você vai precisar treinar um pouco mais do que outra pessoa. Mas eu garanto que com treinamento, com a dedicação à atividade que você quer melhorar, você vai conseguir chegar lá. Talvez não consiga se tornar um Michael Jordan, um Cristiano Ronaldo, um Bruce Lee da vida, mas eu acho que consegue galgar grandes patamares. O que tu acha, Guilherme? Não, com certeza. A lógica é essa, a gente entender que você pode muito mais do que você imagina, é só você se esforçar para isso. E eu olhei ali, o Cristiano Ronaldo tem 35 anos, tá? Só pra gente não ficar nessa dúvida. Perfeito. Então é isso, pessoal. Para esporte é isso aí, tá? Que a gente queria falar. Muito importante vocês estimularem os esforços de crianças, de... Não, meu filho não consegue chutar uma bola, não vai jogar futebol. Não se prenda a isso, ok? Com treinamento, existem diversos atletas que foram considerados medíocres e tiveram grandes êxitos, ok? Para a educação familiar também passamos, acho que a mensagem, né, Guilherme, de sempre elogiar o esforço, sempre valorizar o aprendizado, isso é muito importante na criação do filho, porque, por exemplo, a geração hoje que foi criada aí na base dos elogios, ela está hoje no mercado de trabalho. E, Guilherme, o que tu tens a dizer aí para a gente começar a falar agora desse mundo empresarial, de empresas, dessas pessoas que tiveram muitos elogios, porque os pais acreditavam que era o correto a fazer, sempre elogiar a criança. O que tu tens a falar um pouco aí para começar, Guilherme? Desse caso de empresas, pessoas com elogio, o que tu acha? Assim, eu vou ser bem direto. A gente criou profissionais mimados. Essa é a palavra, assim, que, ao meu ver, que eles não podem... Eles têm medo, eles têm... Sempre precisam a aprovação. Eles não podem sofrer retaliação por nada, assim. Então, realmente, isso atrapalha no mundo profissional, onde a crítica, ela vai te moldar. Eu sempre gosto de falar o seguinte: o elogio, ele te agrada, o elogio te agrada, mas o que te muda é a crítica. Só com a crítica tu vai conseguir realmente ver alguma coisa que estás errando para poder mudar. Então, a crítica, no caso, é mais valiosa que o próprio elogio. Vou acrescentar uma coisinha agora. O elogio, ele é benéfico no curtíssimo prazo, naquele instante. Depois daquele instante, essa pessoa que recebeu elogios, quando ela se depara com algo que ela não tem esse desempenho, ela vai pensar, nossa, eu sou ruim, vai ter pensamentos negativos, porque agora não sou mais aquela pessoa brilhante, ela vai se frustrar muito. A autora cita diversas empresas aí bilionárias que quebraram ou que realmente alavancaram-se, né, que realmente tiveram um crescimento muito grande. Com base no estudo dela, ela cita que quanto maior esse mindset de crescimento, tu valorizar o crescimento, tu não premiar o talento, tu premiar o esforço. E nisso as empresas, elas se destacam mais, elas têm um desempenho melhor. Já tivesse alguma experiência de empresa, assim, Guilherme? Alguma coisa a acrescentar mais? O que tu acha? De esforço? Para relacionado ao mercado de trabalho. Uma coisa que pra mim mudou bastante, tá? Foi o fator falar em público, ou propriamente falar em circunstâncias que foi. Que eu tive muita dificuldade. Eu já cheguei a travar na frente do professor fazendo a apresentação, tá? O que comecei a mudar e que me moldar melhor foi quando eu comecei a fazer projeto social.
eu comecei a ter obrigatoriedade de falar vários temas, comecei a dar palestras lá para públicos da minha idade, onde me sentia mais à vontade. E daí depois chegou o caso onde eu, no final da faculdade, o professor ter que mandar eu parar de tanto que eu queria falar na apresentação. Então, assim, teve muita mudança nesse requisito. Fui aprendendo, vi o que eu precisava fazer para falar melhor, eu fazia um slide mais preparado, eu me dedicava mais para a apresentação, então tudo isso foi me moldando. Tu vê assim que com certeza falar não era uma habilidade. Eu tenho dificuldade para falar, eu falo as palavras tudo errado, então, mas mesmo assim eu fui tentando, fui me desenvolvendo nisso, porque eu gostava. Eu Isso. posso citar, perfeito, eu posso citar também algo parecido em relação até a esse mesmo assunto. Quando eu era criança, assim, pré-adolescente, ali na época do colégio, eu era péssimo em apresentações, eu morria de vergonha, coração, assim, dava aquela disparada, batia muito forte, assim, aquele medo, eu não conseguia falar direito, eu falava, assim, ó, era algo sufocante, assim. E aí teve ali um turning point na minha vida, não sei descrever porquê, realmente eu não consigo descrever porquê, mas a partir de um momento, isso começou ali na faculdade, ali quando eu fiz engenharia, que realmente, assim, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu realmente comecei a gostar, eu gostava de apresentar, eu começava, não, pode deixar que eu apresento, tranquilo, faz aí a parte do texto aí, faz essa parte de fazer colocar imagem, texto, escrever, corrigir, que eu nunca gostei muito disso, assim. E aí eu não sei, assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu também tive uma melhora muito acentuada nisso aí, assim. Então é possível em qualquer área da vida. Sim. Na área de esporte, na área de educação, na área de relacionamento também. O livro fala, tem um capítulo próprio para isso. Tens alguma coisa a falar disso aí, Guilherme? Começa um pouquinho a falar disso. Do que? De relacionamento? Que hoje as pessoas, antigamente, né, os casais duravam mais, hoje parece que dá uma briga já, enfim, não é. O que tu acha? Assim, o livro, ele a lógica do mindset de crescimento e o fixo serve, tudo pra mesma coisa, praticamente é tudo parecido, tá? Só que, tipo assim, ela vai abordando abordagens diferentes. No relacionamento, funciona bem parecido com as outras coisas também. A gente precisa estar aberto à mudança pra se aceitar melhor, a gente precisa estar aberto a entender melhor as pessoas, o porquê a crítica chega e a gente quer rebater, a gente não quer tentar mudar. Então serve pra tudo, e o relacionamento segue a mesma linha. Perfeito. Tem até aquela frase, né, Guilherme? Não sei se tu lembra do livro, que e viveram felizes para sempre. Na verdade, deveria ser e esforçaram-se felizes para sempre. Tudo é questão de esforço, eu acho, né? Mas conversa. Esse negócio é complicado porque antigamente a gente precisava engolir muita coisa também, né? E hoje em dia o pessoal não aceita mais também, então é muito difícil falar esse tipo de complexo, né? É muito complexo. Guilherme, uma coisa que eu acho legal a gente falar para os nossos telespectadores é talvez alguma relação com o livro anterior, Pai Rico, Pai Pobre, ou com... O que tu acha? Acho que com esse livro talvez se encaixe alguma coisa? Porque também tinha essa coisa de pai rico de um lado, pai pobre do outro. Aqui a gente tem mind fixo de um lado, mindset do aprendizado, né, o dinâmico do outro lado. O que tu acha? A gente estava conversando antes que a gente começou a achar algumas familiaridades naquela pessoa do pai rico e do mindset de crescimento e algumas coisas características do pai pobre explicando o mindset fixo, né? Então como é que funciona na minha visão isso? Principalmente um exemplo que eu lembro muito bem do pai rico explicando que a pessoa quando procura um emprego, principalmente a pessoa que tem a influência do pai pobre, ela sempre buscava através do dinheiro, simplesmente o dinheiro, ela não conseguia ver outra coisa que pudesse ajudar ela a se desenvolver. E é isso exatamente que a Carol Dweck fala, a gente tem que procurar o crescimento. Quando o pai rico fala, procure um trabalho que te dê desenvolvimento, que consiga aprender, os dois são muito semelhantes. O exemplo do pai rico e o exemplo da Carol Dweck para desenvolvimento. Então essa é a visão que eu tenho. Assim, a gente sempre tem que procurar aquilo que nos desenvolva, aquilo que possa fazer a gente ser melhor. A nossa teoria do Kaizen aplicada na vida pessoal. Perfeito. Kaizen, para lembrar aos nossos telespectadores ou até trazer o conceito para aqueles que não conhecem, Kaizen é uma palavra japonesa
que ela fez a diferença na história do Japão. O Japão hoje só é o que é por causa dessa palavra, Kaizen. Kaizen significa hoje melhor do que ontem e pior do que o amanhã. Ou a melhora ou a melhoria contínua. Cada dia que passa, um pouquinho melhor. Então é isso. Muito legal também essa comparação. Outra coisa que eu poderia falar é a parte que o pai rico, por exemplo, essa parte para a pessoa ir para um trabalho para aprender, né? Que quando no caso ali a pessoa principal do livro, ele ia para o emprego, ele dominava aquele emprego. Se o emprego, por exemplo, era de vendedor, quando ele dominava a venda, digamos assim, ficasse entre os melhores vendedores, ele ia lá e saía. Ia lá e ia para outro. Buscar outro desafio, outro aprendizado. Enquanto isso, o pai pobre não gostava, né? Pô, agora que tu tá bom, tu vai sair. Eu acho muito legal essa relação. Mais alguma coisa aí, Guilherme, das tuas anotações interessantes aí para passar para nossos telespectadores? Como é que agora, Guilherme, ó, vou lhe trazer a pergunta, então. Como que você faz para desenvolver o mindset progressivo aí? Legal. Então, eu acho a coisa muito, muito complexa da gente pegar e dizer, você tem uma mentalidade fixa em algum aspecto. Primeiro que é legal a gente entender uma coisa, todo mundo convive com os dois, tá? Não é que aquela pessoa ela é uma mentalidade de crescimento, aquela pessoa ela é fixa. Em cada aspecto, por exemplo, o Henrique para fazer embaixadinha, ele teve um aspecto de crescimento, ele tentou se desenvolver, mas com certeza tem aspectos na vida dele que ele ainda tem alguns bloqueios, assim como eu, assim como outras pessoas, como todo mundo. Todo mundo tem área que a gente desenvolve, tem área que a gente ainda não consegue, mas o nosso intuito é sempre tentar se desenvolver cada vez mais, embora isso seja difícil. Mas o que é? É realmente algo muito complicado a gente se autoavaliar, dizer eu tenho a mentalidade de crescimento e mudar. Mas a gente trazendo à tona essa discussão e esse conteúdo, esse aprendizado, a gente conhecendo a diferença entre mindset fixo e de crescimento a fundo, já muda completamente a nossa percepção. A nossa percepção. Muda a nossa percepção. Isso que é o interessante, a gente começa a deslumbrar um novo mundo, a gente começa a buscar essas nossas limitações, a gente começa a entender com mais clareza essas coisas. Embora seja difícil, e esse já é um grande caminho para a gente se desenvolver. Perfeito. Teve uma pessoa também que eu gostaria de trazer aqui para mencionar para os nossos telespectadores, que é o ganhador do Prêmio Nobel, Prigogine, que criou a teoria do sistema aberto. Ele criou o conceito de entropia e sintropia. E o que eu acho que cabe nesse livro? Tem estudos que mostram que o cérebro é um sistema sintrópico. Talvez seja uma palavra nova para muita gente. O que ele quis dizer com isso? Ganhador do Prêmio Nobel. Ele falou que quando o cérebro, quando ele está em um problema, quando a gente coloca um problema para o cérebro cresce, ele se desenvolve, ele se otimiza, ele melhora. Então, se você está onde você está hoje, se é uma posição boa, agradeça com certeza aos seus problemas e o que motivou você a lutar. Não é verdade, Guilherme? O que tens a me dizer sobre isso? Não, claro. Que muito das coisas que a gente tem, ou que a gente é, ou que a gente faz, qualquer coisa, se é uma coisa que nós valorizamos, é devido a um problema, é devido a um crescimento que nós tivemos. Perfeito. Eu acho que isso aí, exatamente, a gente tem que buscar sempre se desenvolver, independente se for do jeito que vir o problema, enfim, desde que a gente consiga fazer disso um desenvolvimento, então foi algo bom, porque a gente vai melhorar com isso. Então, isso o problema nesse caso é relativo. Perfeito. Guilherme, então, se lhe perguntasse, Guilherme, você recomenda o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso? Então agora eu vou fazer algumas críticas para depois a gente poder chegar nesse caso aí, pode ser? Pode ser. É o seguinte, o primeiro que alguns pontos que eu não gosto deste livro, tá? Eu sou fascinado pelas duas mentalidades, eu amo essa nova psicologia do sucesso. Porém, algumas coisas eu acho que não ficou bem clara. Assim, o medo. Quando a gente fala de maneira superficial que a pessoa às vezes não consegue desenvolver por causa de alguma coisa, na verdade aquele medo teoricamente é natural.
E quando o medo começa a nos atrapalhar de fato, daí sim a gente começa a ter essa percepção. Por exemplo, gravar esse vídeo aqui com o Henrique. Não é uma coisa a qual eu me sentia à vontade de ficar gravando e postando no YouTube. Mas eu vou morrer por isso? Não vou, então eu vou. Não me importo com a crítica em si. Não tenho medo de postar isso aqui, porque não vai me afetar, vai me fazer melhor. Eu vou desenvolver mais com isso. Estou aprendendo, estou me esforçando a ler, eu estou gerando conteúdo, então é algo que só traz coisas positivas. O medo que eu tinha em relação a postar vídeo não vai é completamente da minha cabeça. Não é um medo de que vai me fazer mal. Não tem mal nenhum em fazer isso aqui, entende? Então, assim, Eu acho que é medo de receber crítica, né, Guilherme? O medo que as pessoas têm, né? De receber rótulos. Pois é, esse tipo de medo, tipo de medo assim não faz sentido. Isso aqui a gente tem que banir da nossa vida. Tudo que é para desenvolvimento nosso, que vai nos agregar, a gente tem que ir para frente. Agora, claro, o medo de eu vou atravessar, não é por isso que eu vou atravessar o Rio Amazonas a nada, entendeu? Esse tipo de situação a gente tem que começar a avaliar. Então não é só assim, o medo ele faz parte do desenvolvimento da natureza humana. Agora, aquele medo que te impede de fazer as coisas positivas da tua vida, isso tem que banir da tua vida. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. E a minha grande crítica, cara, é o seguinte. Todo mundo que tentou e deu errado, eu também acho que ele tentou acertar. Eu acho que ele também estava tentando se desenvolver. Então muitas vezes eu acho que ela faz algumas críticas dizendo que quem dá certo é de crescimento, quem dá errado é mentalidade fixa. Eu acho isso meio complicado, porque assim, todo mundo que tentou e deu errado, ele tentou, sabe? Ele estava tentando achar que ia dar certo. Fica um pouco meio controverso isso. Então Sim. assim, teoricamente a mentalidade que dá certo e que dá errado é a de crescimento. A que não sai do lugar é a fixa. Teoricamente eu entendo assim. Não, a boa, legal. Eu nunca tinha pensado dessa forma, Guilherme. É verdade. Então, essas análises que eu acho assim que ficou um pouco vaga ali. Mas o livro, daí ele se baseia no primeiro capítulo de Slick Mindset, e eu também acho que ele enrola muito. Eu acho que 300 páginas não precisava para esse livro. É isso que eu tenho a dizer. Sim. Então tá, eu vou fazer umas perguntas pra ti aqui, tá, Guilherme? Depois eu faço o mesmo comigo. Não, perguntas, tá. Então, você recomenda o livro, Guilherme? Então, assim, ó, por exemplo, eu acho até que talvez futuramente eu vá ler de novo, porque eu até uso pro meu trabalho, eu não posso dizer que eu nunca li esse livro. Mas se uma pessoa que não vai levar a fundo e tentar entender a fundo esse livro, eu acho que não precisa ler. Porque é 300 páginas de um conteúdo que não precisaria ter 300 páginas. Então assim, depende pra quem. Pra uma pessoa usar no dia a dia, eu acho que o resumo tá bom. Uma pessoa que precisa de fato usar como eu acho que tem obrigação de ler. Perfeito, então aí você, nosso telespectador, então, eu acho que com esse ensinamento aí do nosso vídeo, com o vídeo de resumo também que deve estar ou vai estar em breve no nosso canal, eu acho que eu partilho dessa informação com o Guilherme, eu acho que é suficiente para boa parte das pessoas. Claro que o livro ele vai trazer um conteúdo mais denso, mais exemplos, mais pesquisas, mais cases concretos, né? Mas o conteúdo é muito... Ele é simples, assim, no ponto de para simplificar é fácil. É duas mentalidades, é a mentalidade do rótulo, bom ou ruim, e a mentalidade do hoje melhor que ontem. Isso é o resumo do livro. Aí ele fala como lidar com relacionamento, como lidar com esporte, como lidar com educação de filho. Ele vai trazendo casos e casos. Se você acha interessante esse estudo mais aprofundado, com certeza eu recomendo. E claro, para pessoas como a gente, Guilherme, eu acho que é fundamental a gente ter essa leitura do livro, até para poder criticá-lo, né? Porque eu não vou criticar um livro sem ter lido, né? Claro. Para quem o livro é recomendado? Eu acho que o conteúdo do livro, como assim a gente havia conversado, ele é recomendado para todos. Eu acho indistintamente. Seja para pessoas que querem um resultado melhor no esporte, seja para pessoas que querem relacionamentos melhores, que querem relações familiares melhores, que querem educar os seus filhos de uma maneira melhor, até para você se sentir melhor consigo mesmo. Eu acho que para todo mundo, eu acho que é interessante esse conteúdo. Eu fiz uma comparação até, Guilherme, com o livro passado que a gente fez.
eu dei uma olhadinha no tempo de audiobook, que é o livro sendo narrado, é mais de 10 horas, né? E o livro passado acho que eram 6, então às vezes a gente sabe que muita gente não tem essa facilidade de leitura, né? Que, enfim, a gente vai trazer livros do assunto aqui, tá? Pra você desenvolver melhor isso aí, mas a gente sabe que não é fácil pra muita gente. Então, quem sabe você vê um resumo, vê o nosso vídeo aqui, ou às vezes até rever, vê o resumo e tenta observar em você. Tenta, ó, eu tô valorizando o crescimento com meu filho, ou com a minha, com alguém aqui em específico, no trabalho, enfim. Acho que isso é legal. Então eu acho que é isso, Guilherme. Eu acho que a gente passou a mensagem aí do livro. Eu queria saber se tu tens alguma coisa a acrescentar. Se tu não tiver uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, o que tu acha? Não, eu acho que é isso aí, Henrique. Eu acho que o conceito é fundamental para todo mundo, tentar ser cada vez melhor e acreditar mais no nosso potencial, que a gente pode sim aprender as coisas, a gente pode sim ser o referencial naquilo que a gente deseja, basta muito esforço e dedicação. E eu acho que é isso. Esse conceito é fundamental todo mundo entender. Perfeito. Nota de 0 a 10 pro livro, Guilherme. Pro conceito, 10. Pro livro, 4. Eu acho que talvez pro conceito 10 e pro livro 5, 6, assim. Hoje é o nosso terceiro debate. Eu realmente preferi ter lido o livro Armas da Persuasão e o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que agregaram muito mais conceitos diferentes do que esse livro. Isso, a minha opinião, claro, né? Mas, claro, que a aplicação prática do livro é tão importante quanto, ou talvez até mais importante, porque ela se aplica a talvez muito mais casos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like no vídeo se vocês gostaram. Dê sugestões de livro. Comentem o que vocês acharam. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos que sairão. Toda semana nós estaremos publicando um vídeo de resumo animado e um vídeo de debate. Semana que vem estaremos trazendo para vocês o resumo desse livro aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária. Outro livro best-seller, pessoal, extremamente rico, extremamente importante. Não deixem de assistir. E a partir de meados de junho, pessoal, temos muitas coisas boas que virão por aí. Fiquem no aguardo, hein, pessoal. Então, para mim é isso aí. Grande abraço para vocês, pessoal. Abraço, e pessoal. até mais. Até. Valeu. Valeu, Henrique. Abração. Tchau, tchau. Abraço.